Bondade de Deus, um atributo comunicável. E o que nós vamos ver aqui hoje é sobre como esse atributo ele interfere nas nossas vidas. E como já dissemos na oração, como isso nos conduz à adoração ao nosso Deus. Obrigado, meu. O autor puritano Thomas Manton disse que Deus é o sumum bonum, o sumo bem. O significado saxônico original de nossa palavra inglesa, citação do Pink, God, Deus, o bom, the good. Deus não é apenas o maior de todos os seres, mas o melhor. E aqui fica a curiosidade, né? Da origem da palavra no inglês, vindo do germânico, que é a mesma, God. Ambos para bom. Ou seja, a palavra ela se confunde na língua germânica. Deus não é apenas o maior de todos os seres, mas o melhor. Nós vamos ver aqui, biblicamente, por exemplo, como o texto que vamos ler, que fala que só Deus é bom. Só Deus é bom. Ou seja, quando nos referimos a Deus, nos referimos àquele que é bom. Aquele que é bom. E ele vai dizer mais, há uma perfeição tão absoluta na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta ou é defeituoso, e nada pode ser acrescentado a ele para torná-lo melhor. E aí, eu vou ler aqui o que o dicionário, se abrir qualquer dicionário, qualquer não, né, mas a maioria deles, os sérios, vão colocar a definição da palavra bom, que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado quanto à sua natureza, adequação, função, eficácia, funcionamento. E aí uma segunda definição é que é misericordioso ou indulgente, magnânimo, caridoso. Veja, essa primeira definição corresponde plenamente ao que é exigido, desejado. Quando ele diz há uma perfeição tão absoluta na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta ou é defeituoso, é o nosso Deus. Nosso Deus é isso. Corresponde plenamente ao que é exigido. E basta lembrarmos daquilo que já estudamos aqui sobre a eternidade de Deus, sobre os pontos que tocamos aqui, sobre os decretos, sobre a presciência, a onisciência e tudo mais que estudamos, e vermos que quando nos referimos a todos os atributos de Deus, chegamos à conclusão que o Senhor é bom. E entender que a palavra bom está ligado a isso, aquilo que é plenamente exigido. Plenamente exigido. Não é simplesmente um grau de bondade. É aquilo que é perfeito. Perfeito. Quando usamos a palavra bom, usamos a palavra bom em comparação a alguma coisa. Não é? Então, quando se é colocado num dicionário, e principalmente na palavra de Deus, é de que há um grau, de que não há grau, na verdade, de que não há grau, de que no Senhor, só no Senhor, e só Ele é bom, porque não há grau de bondade. Não há grau de bondade. Para Deus não há grau de bondade. O que há é plenitude. Ele é bom. Nós vamos ler isso em Marcos, inclusive. Então, os irmãos fiquem à vontade para cooperar e participar e fazer perguntas. A fonte de toda bondade. E aí aquele mesmo autor, Thomas Manton, diz assim: ele é originalmente bom, bom em si mesmo, o que nada mais é, pois todas as criaturas são boas apenas pela participação e comunicação de Deus. Ele é essencialmente bom. Não só o bom, mas é a própria bondade. O bem da criatura
é uma qualidade acrescentada. Em Deus, o bem é a sua essência. Ele é infinitamente bom. O bem da criatura é apenas uma gota, mas em Deus é um oceano infinito. Ele é eternamente e imutavelmente bom, pois não pode ser menos bom do que é, como não pode haver nenhuma adição feita a ele. Então, também não pode haver nenhuma subtração nele. O que ele traz é uma definição daquilo que nós temos visto nos outros atributos. Se eu e o Senhor me livre disso, amanhã começo a cometer atrocidades a ponto de merecer ser preso por isso, a conclusão que alguns podem chegar é de que eu estou fora de mim. Mas ainda assim, sou eu. Ainda assim é o Israel cometendo atrocidades. Uma vez que o nosso Deus cometer atrocidades, pecado, saibamos, não estamos falando do Deus da Bíblia. Ou seja, se negarmos a bondade de Deus por um momento sequer, não estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Então isso é muito importante estar em nossa mente, apesar das dificuldades, apesar das lutas, dos momentos mais difíceis que passamos, isso precisa estar constantemente. Marcos 10:18 e Tiago 1:17. Por favor, meu irmão. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Por que me chamas bom? Veja, alguma pregação bem recente foi comentada sobre esse verso. Foi do Vitor, né? Falando de que, obviamente, Jesus não está falando que ele não é Deus, né? Então, isso foi falado recentemente. Mas o que Jesus traz, e para quem ele traz, isso é muito interessante. Para quem ele traz? Para alguém que se acha bom, que é o jovem rico. O jovem rico, ele é perguntado se o irmão puder ler aí os mandamentos que Jesus pergunta para o jovem rico, se ele tem guardado os mandamentos. E aí Jesus lista alguns mandamentos. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha isso. Aí nós tivemos um ano aqui mais de um ano de estudo sobre os mandamentos. E ao depararmos com a palavra de Deus, e vemos aquilo, como temos quebrado esses mandamentos, todos esses mandamentos, nós vemos o quanto não somos bons. E diante do Messias, o jovem rico diz que tem guardado, não agora, desde a juventude. Ó a audácia. Então, veja, o que Jesus fala para ele é já adiantando aquilo que ele já tem no coração, acreditando que ele é bom. E Jesus já falou para ele, só Deus é bom. Ou seja, há uma discrepância entre o Deus Todo-Poderoso e nós. E Tiago 1,17, por favor. Que não pode existir. Não pode existir. Esse verso nós lemos ao longo dos estudos aqui sobre os atributos várias vezes. Esses irmãos notaram, né? Pelo menos 3 vezes. Não pode existir variação de mudança naquele que é bom, naquele que é perfeito. Então ele é a fonte de toda a bondade e é por isso que dizemos que há uma comunicação desse atributo a nós, dessa perfeição a nós. Sendo que ele usa aqui uma figura muito interessante, o fato de que essa bondade é dada em gota a nós, enquanto o Senhor é um oceano infinito, infinito de bondade. A bondade vista na criação. Tudo o que provém de Deus, seus decretos, sua criação, suas leis, só pode ser bom
Quanto mais de perto se estuda a criação, mais visível se torna a benignidade do Criador. Gênesis 1, 31, por favor, meu irmão. E a irmã Sônia tá sem óculos. A irmã Edneia, Salmo 139, 14. Pode ler, meu irmão. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Viu? E eis que tudo era muito bom. Muito bom. De um Deus bom, só pode sair coisas boas. Ele criou todas as coisas e a verdade é que nós vemos essa bondade dele diariamente. E é interessante como a ciência moderna, inclusive, ela serve a Deus nesse sentido. De tudo que é descoberto, né, descobertas recentes e antigas, aponta para um Deus bom e que deixou isso claríssimo na sua criação. É olhar para as coisas, é olhar para nós mesmos. A gente vai ler Salmo 139, 14 e vemos isso. Por favor, meu irmão, pode ler. Davi, ele está sendo orgulhoso, olhando para si e falando: olha como eu sou maravilhoso, olha como eu fui feito de forma tão maravilhosa. Não, ele está apontando, dando glória a Deus por isso. Porque é olhar para nós, é refletirmos na capacidade que nós temos de fazer as coisas e vermos o quanto o Senhor é bom conosco. Vemos a capacidade que nós temos de executar ações, de adorar ao nosso Deus com entendimento. Né? Ele nos dá entendimento, nos dá a capacidade de entendermos a sua palavra. É olhar a capacidade humana e ver de que, como ele usa, de forma assombrosamente maravilhoso, nos formou. Então isso é maravilhoso. Isso é, de fato, para apontar a glória a Deus e dar glória a Deus. Quando nós vemos aquilo que e nos maravilhamos com aquilo que vemos na criação, deve apontar e dar glória ao Deus Todo-Poderoso. E o texto de Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus fala que assim brilha a nossa luz para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai. Isso se conecta com aquilo que vimos anteriormente e aqui na criação, porque nós temos uma capacidade enorme de sermos bons, não por nós mesmos, mas conecta também com o que vimos aqui na devocional. A nossa capacidade de testemunharmos do Evangelho, mas principalmente de sermos testemunhas coerentes com aquilo que pregamos. O Senhor nos deu essa capacidade, e aí, obviamente, aqui vai muito além da criação. Vai do fato de Cristo ter morrido por nós e o Espírito Santo ter tocado nos nossos corações e nos habilitar a isso. A gente vai ver mais à frente. A bondade vista na providência. Sua bondade não se limita aos homens. Ele provê abundantemente para todas as suas criaturas diariamente, seja para as aves, animais ou peixes. Foi feita a provisão para suprir todas as suas necessidades. E aqui alguns outros textos, todos em Salmos. Eu vou pedir a Paula que abra no Salmo 145, 15 e 16, ao Márcio, Salmo 33, 5, e a Gisele, Salmo 136, 25. Pode? Eita. Pode não, Ricardo. Poderia ter aqui dentro alguma mãe ou alguém que tem na família alguém que nasceu com paralisia cerebral ou com alguma doença já de nascença. Como que eu sei, eu sou cristão, eu sei que isso não faz de Deus uma pessoa ruim,
Boa pergunta. E aí aponta também, a gente pode lembrar agora que a gente falou do jovem rico. Quem é bom? Quem é bom? O que nós cremos é que mesmo os bebês, aqueles que ainda não pecaram, eles são afetados pelo pecado original. Isso só mostra o quanto nós deveríamos estar revoltados contra nós mesmos. Porque nós pecamos contra o Senhor e nós somos punidos. E os nossos filhos sofrem por conta disso. A palavra de Deus vai falar que a gente viu isso em Êxodo 20, por exemplo, vai afetar gerações. Vai afetar gerações. Tanto é que, por exemplo, quando os discípulos perguntam para Jesus sobre o jovem cego em João, e aí eles perguntam quem pecou? Seus pais, né? Ou seja, tinha-se essa ideia. Porque, de fato, é lembrarmos do pecado original. Não há como nós medirmos isso, né? Não há como nós medirmos isso. Mas é olhar para a humanidade e se revoltar com ela. Não com Deus, que é bom. Criou todas as coisas muito bem, como Jorge leu em Gênesis 1:31. E quem destruiu tudo isso foi o homem. Foi o homem. Ao vermos, e ontem estava no ônibus, eu vi uma criança com paralisia, né, e aquela porta do ônibus não travou, não quis abrir para entrar com a cadeira, aí teve que entrar, ainda bem que a cadeira dele era menor, porque é uma criança, né? Aí entrou pela porta de trás. Olha a dificuldade. Mas a criança estava rindo, estava sorrindo o tempo todo. E eu meditando sobre isso. Gente, claro que tem ali uma capacidade de discernimento baixíssima, né? Por conta da condição dele. Mas ele estava sorrindo. E eu pensando sobre isso, né? De como é muito fácil nós nos revoltarmos, como você colocou muito bem, de que como nós responderíamos a essas pessoas, né? Como nós, por exemplo, essa mãe que estava lá com o filho, além de toda a condição do filho, aí estava um ônibus lotado, todo mundo esperando que o motorista tem que descer, aí tem que abrir, ele tem que tentar abrir a porta não abriu e tentou de novo, aí ele foi lá com todo cuidado, falou com a mãe, né? E a mãe tem que passar por uma dificuldade dessa, o ônibus lotado esperando. Óbvio, todo mundo ali, pelo menos eu creio que a maioria entendendo essa situação, né? Mas a mãe, por um momento, pode questionar isso, né? Pode questionar. E o que nós vamos ver aqui, inclusive aqui na Providência, é o fato de que o Senhor é bom a ponto de nos darmos chance de viver uma vida nesse mundo com chance de nos arrependermos dos nossos pecados, crermos em Jesus Cristo e ter a certeza de que na eternidade não haverá choro, não haverá dor, nossos corpos serão perfeitos. Né? Isso aponta de novo para a devocional do irmão Vinícius, de que a urgência da evangelização só aumenta para nós, porque os homens estão indo para o inferno. Né? E Jesus fala que é melhor você entrar no céu sem um olho ou sem uma mão, porque do que com o corpo inteiro para o inferno. Ou seja, tudo aponta para a bondade de Deus, até isso. Porque, no final de tudo, mostra o quanto o homem é mau. Né? Todas essas coisas só existem por conta da maldade do homem. É... Uhum.
Uhum. É, é de Deus. Exato. Uhum. É interessante que como isso aponta para Deus, pela revolta do homem sem Deus, né, de ver que há nele alguma justiça. Exato. Exatamente. Exatamente. Exato. A mulher que tu me deste. É, exatamente. E por natureza, né, por conta da queda, nós temos essa capacidade e é instantâneo, né? Eu não tô o quanto isso é instantâneo, a gente tem que se travar, né? O relacionamento conjugal é muito isso. Você você tá pronto para falar das coisas boas que você faz e de apontar aquilo que o seu cônjuge fez, né? Isso nos mostra quanto nós precisamos o tempo todo estar vigiando, né, quanto a isso. Quanto mais aquele que não consegue dar glória a Deus pela vida que tem, né? Que ainda não foi habilitado para adorar a Deus. De novo, nos mostra o quanto o evangelho é poderoso, né? Porque isso aí que a irmã Tati colocou são oportunidades que nós temos de evangelizar. Quando alguém pergunta sobre isso, é uma ótima oportunidade, como Jesus fez ali com o jovem rico, né? As pessoas estão cheias de si, como a irmã colocou, cheias de si, e elas não conseguem ver a sua, ou elas são incapazes muitas vezes de analisar o quanto elas são mais, o quanto elas são, o quanto elas têm muito mais do que merecem, né? Não conseguem ser gratas, e a gente vai ver esse ponto. E aí é uma oportunidade de evangelizarmos, oportunidade de colocar quem é bom, como Jesus fez. Usarmos as palavras de Jesus. Quem é bom? Quem merece? Quem merece viver? Ah, a pessoa morreu, olha como Deus é mau. Ela merecia viver? Isso é pesado, né? Dependendo de quem está sofrendo com isso, não faça essa pergunta. Se for um ente querido, não faça essa pergunta. Mas está entendendo o que eu estou colocando? De que nós não merecemos, ninguém merece viver. Né? O que Jó chega à conclusão? Deus deu, o Senhor tomou. Ele que deu. Então, trazermos essa perspectiva é importante. Algo que você falou no início também, sobre essa questão também de pressuposto, sobre quando a gente indaga sobre deficiência, e por que Deus fez assim a pessoa, nosso pressuposto é de que aquela pessoa é uma pessoa inferior. Infelizmente. Infelizmente. Mas assim, olha só como está o ser humano, isso é um ser humano. Tanto é que você acabou de falar também agora, sobre quem merece viver, quem merece morrer. Algumas pessoas vão perverter a tal ponto de que vão defender que quando se encontra
uma deficiência de um bebê no ventre, é melhor estagnar a gestação, parar a gestação. E eles usam a pseudo-bondade para justificar isso. Porque aquela pessoa teria muita dificuldade na vida se ela viesse a passar pelo nascimento e todas as etapas da vida. Mas, quando a gente olha para o Senhor, a gente vê que tem a faceta do pecado, como você bem disse, tudo que nós temos de mal vem de nós. É engraçado, né? Eu já comentou isso agora, a Tati também, sobre o que é bom a gente gosta de contar para nós, e o que é mal a gente coloca na conta de Deus. Mas é o contrário, né? Porque o mal, ele vem do livre-arbítrio. Portanto, a liberdade humana trouxe o mal. E a bondade de Deus e a soberania de Deus é que perpetua o bem ainda na Terra. É ao contrário. Não foi o livre-arbítrio que trouxe o bem e o mal veio, sei lá como. Foi ao contrário. Foi a nossa liberdade, a gente que trouxe o mal para esse mundo. Exato. Né? E, biblicamente, a gente pode falar que o deficiente é objeto do amor de Deus. Porque quando nós desprezamos ele, Deus formou aquele ser no ventre da maneira como ele quis, porque ele quis que assim fosse, para que fosse objeto dele. Deus fala isso para Moisés: eu fiz o surdo, eu fiz o mudo. É Deus que faz o deficiente. Portanto, no deficiente existe a imagem de Deus ali. E possivelmente, quando nós sabemos que a imagem de Deus não se restringe e não está conectado a corpo, mas a atributos imateriais, talvez aquele deficiente reflita mais a imagem de Deus do que nós. Exatamente. Porque a grande questão você até comentou isso com a ABD, né? Nós somos imagem de Deus, mas o nosso espelho, que reflete essa imagem, está tão oferecido pelo pecado, que muitas vezes a gente nem consegue demonstrar a Deus com o próximo. Mas você viu a bondade de Deus no sorriso de uma criança deficiente. Enquanto nós temos muitas vezes recebidos graça sobre graça e temos uma cara carrancuda que as pessoas olham a gente no ônibus e não vê uma pessoa feliz. Então a gente precisa parar de ter o pressuposto de que o deficiente é um ser inferior. Primeiro ponto. Ele é a imagem de Deus. Deus formou aquele ser, assim como ele me formou. Ele quis aquele. Então a gente precisa entender que o deficiente é objeto também do carinho, da bondade, da compassividade de Deus. Não ficar com olhar de curiosidade. Acho que é muito importante a gente explicar. Exato. Até me arrepio, porque ontem eu estava pensando no contentamento que aquela criança estava tendo ali, cara. Criança toda debilitada, cara. Os movimentos de pés nem existiam, as mãos se movimentando com muita limitação, os braços, muita limitação, e sorrindo. Demonstra isso aí que o irmão colocou, essa perspectiva deve nos levar para glorificarmos ao Senhor. O fato de que talvez aquela pessoa seja muito mais próxima da imagem de Deus do que nós. Ter consequências. Sim. Isso aí. Exato. 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 E nós estávamos ali, né? Nós éramos a humanidade. Faríamos o mesmo. Exatamente. Exato.
E vai muito do que o Vitor colocou, né? Esse ar de superioridade toma conta de nós, né? Adão e Eva, eles são inferiores a mim, porque eu não tive essa oportunidade, né? Isso demonstra o orgulho, como nós faríamos, e só demonstra como faríamos a mesma coisa. Pode falar, meu irmão. E hoje eu estava na praia e tinha um pessoal conversando e ele estava falando que tem muitos bombeiros com depressão. Aí você me perguntar. Meses depois, a gente estava com o Gabriel na praia e tinha um bombeiro na granada e eu cheguei perto dele e falei, rapaz, como é que pode? Ele vai dizer, do lado, aquele sorriso. Não, mas não é um sorriso, assim, um sorriso que contagia. Uhum. Os pais que tomam a decisão de retirar a criança que tem um problema se privam de algo que aconteceu que você vê que os pais que tomaram a decisão de ter a criança conseguem vivenciar esse problema. Você não vê, você vê pais com orgulho dos seus filhos, com o seu original, entendeu? Exato. É uma lição de para quem pensa, entendeu? Tem que dar uma criança assim. Exatamente. Você trouxe aí uma coisa que é muito clara pra gente, né? Ninguém se arrepende, né? Uma pessoa no seu estado natural, no seu estado normal, não se arrepende de ter tido seu filho, né? Se você ouvir isso de alguém, olha, muito preocupante, né? Ou seja, isso demonstra a maldade do homem, a perversidade do homem, quanto a bondade de Deus, como foi colocado aqui pelos irmãos, de maneira muito sábia. Só Deus também, né, para dar muita paciência, muito amor, né, para cuidar daquela. Isso aí. E o Senhor vai dando capacidade, né? E isso demonstra também a bondade de Deus. Exatamente. Eu lembrei do texto de João 9, né? Que Jesus vai falar sobre o deficiente. Aí, caminhando Jesus, verso 1, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntavam, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, ele está falando aqui não daquela visão supersticiosa, com pecado específico que amaldiçoa, né, a descendência. Para quem está sentindo aqui é o pecado original. Mas a ideia é que interessante que foi coaduna, né, por tudo que foi dito aqui, para que se manifeste nele as obras de Deus. Essas obras são fruto da vontade de Deus. Né? Então, tudo que em relação a esse menino, neles se manifestam a obra de Deus. Né? E aí os homens conseguem ver como a bondade de Deus manifesta naquilo que é chamado de deficiência, né? Ou seja, a pessoa não está nos seus sentidos plenos, né, de capacidade, de tempo e tudo mais. Mas apesar dessa deficiência, ou seja, que falta alguma coisa, elas são supridas pela bondade de Deus. Exato. Quem déficit fisicamente se supre na bondade de Deus. Perfeito. É o testemunho que o Alex trouxe, né? Exato. De que cumpre o propósito. Olha só, a gente está falando sobre isso aqui. Todo mundo está compartilhando, né, como o Alex colocou, um testemunho vivo de alguém que vive contente com a vida que tem. E é a obra do nosso Deus. Exatamente. Exatamente. É olhar para nós e avaliarmos, né?
É só olhar. Exato. Suficiente. É olhar. Basta uma pessoa, né? Ver o quanto como nós somos, né? Avaliarmos como temos pecado contra o Senhor e ver se merecemos a vida que temos. Né? Isso é suficiente. Eu acho que dentro de tudo que foi falado, até a pergunta que o Gabriel fez, o cerne de tudo é para nós que somos cristãos, né, que temos um pouco de entendimento da palavra, é mostrar para as pessoas, dentro da palavra do Espírito de Deus, como é também agora, é que tudo foi consequência do pecado. Não necessariamente falando pela glória de Deus, Pecado original, né? Mas o cerne de tudo, como a irmã também falou, foi o Éden. Isso aí. Foi aquele dia fatídico no Éden. Porque tudo foi deteriorado, tudo foi distorcido em razão do pecado. Até, a Bíblia diz que até a natureza geme, né? Que a natureza não pode falar como nós falamos, né? Verbalizar o sofrimento, mas a natureza está esperando o grande dia em que a terra será transformada. Né? Porque nós, com o nosso pecado, fizemos com que até a natureza fosse atingida. E tipo assim, não tem nada a ver. Né? E quando Deus decretou lá no Éden, né? Que era cardos e abrolhos, né? Ali retrata, né? Pecado que atingindo a natureza também. Então, eu acho que a nossa explicação na evangelização, eu acho que o cerne seria esse. Não, aí a pessoa vai falar assim, pô, mas eu não estava lá, eu tenho qualquer coisa, mas se você estivesse lá, talvez está tudo assim, cara. Se nós estivéssemos lá no lugar de Adão, qual seria a nossa atitude? Nós teríamos obedecido, será? Né? E eu me lembrei também da aula do domingo passado sobre a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, e que nós falamos sobre Abraão. E aí, eu viajei lá para o Éden, né? Porque Adão teve a oportunidade de fazer o que Abraão fez. Ou seja, não, se você comeu do fruto, eu não vou comer não. Quando Deus chegar aqui, eu vou falar para ele que você comeu. Porque Abraão falou, se Isaac era o filho da promessa, ainda que ele morra, ele vai fazer alguma coisa, vai ressuscitar ele, porque ele é o filho da promessa. E Adão não, né? E até algumas pessoas dizem, estudiosas, falam que ele deve ter olhado ela, foi feita pelas próprias mãos de Deus, devia ser mismundo, né? E aí ele falou, não vou perder essa mulher não. Assim, a gente conjecturando, né? A gente sabe que a gente já estava predeterminado, né? É isso aí, né? E o cerne mesmo, né? É ali da criação perfeita, né? Ali o pecado entrou, acabou a beleza, vamos dizer assim. Não a vontade de Deus, a glória de Deus, o que Deus havia preparado através do seu plano, né? Porque Jesus respondeu, um é meu Pai que está no céu, porque ele preparou o plano para salvar você, né? Então, acho que o grande lance seria. Tem um colega meu, só para. O colega meu, ele teve o segundo filho agora. O primeiro filho surdo. O segundo filho surdo também. Ele deixou toda essa vontade. E quando o primeiro filho dele nasceu surdo, ele é crente. Ele teve um berço, engraçado. Ele ficou assim. Porque a questão, a gente sabe que toda a mazela do mundo é culpa do pecado de irmão. Mas a pergunta do Gabriel é muito boa, porque a mãe vai falar, mas por que eu? Porque eu vejo um filho de traficante nascendo certo. Eu vejo um filho de pessoas mais nascendo perfeito. Agora, por que eu, que sou crente, por que eu fiz tudo certinho? Por que eu? Então a resposta a pecado original não é satisfatória. Está entendendo? Uhum. Porque todos nós pecamos, mas nem todos nós somos filhos deficientes. Porque se fosse. Foi uma escolha de Deus. Como assim, se fosse, não, é automaticamente. É justo, é claro que é justo, mas a resposta da justiça não é satisfatória. Porque se fosse manifestação única e exclusivamente apenas da justiça, pecado original, todo mundo teria que nascer deficiente fisicamente. Mas nós nascemos
deficientes espiritualmente. Então, a resposta melhor, ainda que esteja esse do pecado original, porque Deus fez tudo muito bom e a nosso pecado trouxe mazela para o homem, mas a resposta mais satisfatória está em João. Para que seja manifestas as obras de Deus. Acho que é a resposta mais satisfatória. Meu irmão, eu não sei as minúcias do campo, porque a palavra diz que os propósitos de Deus são insondáveis. Os propósitos são insondáveis. Eu não consigo perscrutar a mente do Senhor. E Ele é bom. E Ele é bom. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele formou o seu filho no ventre. Ele quis. Ele decidiu ser assim. Não foi um acidente, não. E caramba, nasceu deficiente. A gente, como pai, como familiar, a gente olha, caramba, nasceu deficiente. Mas essa é a questão que Deus fala mesmo. Ele não fez solução no ventre. E quando chegou o deficiente, Deus virou as costas e feliz nasceu deficiente. Não, os dois ele fez no ventre. Então os dois nascem com um propósito divino. Essa é a grande questão. É por isso que João, capítulo 9, é fundamental. Porque Jesus tira o ego do pecado. Porque o pecado não é satisfatório para responder isso. Essa indagação. Porque se fosse, automaticamente nós deveríamos ter sido deficientes. Mas a resposta é para que os desígnios de Deus, o propósito de Deus, sejam manifestas as obras de Deus. Deus é bom. Deus tem um propósito na vida do seu filho. Deus tem um propósito. E essa questão que o Alex está falando, você vê a bondade de Deus até mesmo com os ímpios, e muitos ímpios sendo capacitados para cuidar do deficiente. Exato. A bondade de Deus é para todos, né? Exatamente. Foi o que a irmã Sônia colocou, né? O Senhor vai dando paciência, o Senhor vai dando capacidade, manifestando a sua bondade o tempo todo. Cada dia, né? Quem lida com crianças deficientes, com transtornos, né? Convive nesse meio, vê qualquer escola, qualquer lugar, de fato, que a gente vê a capacidade que aqueles pais têm de cuidado com os filhos, que é estressante, mas mais um dia, a criança vai crescendo. Exatamente, e o Senhor vai dando capacidade. E a bondade do Senhor todo dia, né? Todo dia, se renova. Exato. Exatamente. Então nós vamos ler os textos, não é isso? Texto de Salmo 145, 15 e 16, por favor. O Senhor provê a todos os viventes, né? E Salmo 145 vai destacar isso, como ele colocou aqui, não só para os homens, para as aves, para os animais, para os peixes, a todos os viventes. Salmo 33, 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ao vermos a justiça, ao vermos as práticas que os homens são capazes de fazer, isso deve redundar para a glória de Deus, inclusive os ímpios, no sentido de que praticam coisas boas, né? E o julgamento está sobre eles justamente porque eles não dão glória a Deus, mas eles praticam coisas boas. Salmo 136, 25. Toda a carne, todos seres viventes, como lemos no Salmo 145, sua misericórdia dura para sempre. Então, na providência, nós vemos a bondade de Deus. E que a gente pode lembrar, tá meditando sobre um provérbio que vai falar que a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Isso se aplica a nós com a vida que temos. Porque a nossa capacidade de ver a bondade de Deus na providência se dá só nos momentos espetaculares. Minha esposa engravidou. Eu vi a bondade de Deus. Agora, nas pequenas coisas. E naquilo que temos vivido diariamente. O fato de termos vida, de termos saúde, de termos alimento. As mínimas coisas, o Senhor nos chama
a glorificar a Ele. E é o Senhor agindo na providência, no meio ordinário, todo dia. Né? Quantos anos você tem? É o tempo que o Senhor tem cuidado de você, tem te habilitado para fazer as coisas que te levam à provisão, né? À providência. A bondade de Deus vista na redenção. A maior demonstração da bondade de Deus não está na natureza ou nas bênçãos terrenas, mas no fato de Ele ter enviado o seu próprio Filho para salvar pecadores perdidos e rebeldes. Pedi ao Danilo que abra o Tito 3, 4 e 5 e Isabela, Gálatas 4, 4 e 5. Pode ler, Danilo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, que é comprado não por obras que nos praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Benignidade, essa palavra que tem que treinar para falar, é distinta da bondade, mas é dependente dela. O fato de que o Senhor, ele, como o texto vai dizer, manifestou a sua benignidade, é o fato dele agir. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ou seja, é a sua essência. A benignidade de Deus é a sua ação. E aí o texto de Tito 3 vai falar que a sua benignidade se manifestou, ou seja, a sua bondade colocada em ação se manifestou sobre aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. O Senhor foi bom conosco, enviando seu Filho Jesus Cristo. E João 3,16 é um verso que demonstra isso claramente para nós. E agora Gálatas 4, 4 e 5. Essa é a bondade do Senhor para conosco. Ele não só nos salvou, né, e nos tirou do império das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz, como nos chama de filhos, nos adotou. A bondade do Senhor para conosco é claríssima. Então é vista na redenção. Aí, em contraste a isso, a ingratidão humana. A gratidão é o retorno justamente exigido dos objetos de sua beneficência. Mais frequentemente é retida do nosso grande benfeitor, simplesmente porque sua bondade é tão constante e tão abundante, ela é levianamente estimada. Então foi aquilo que a gente já colocou, e aí só que aqui vai muito além, porque Romanos 2,4, vou pedir ao irmão que lê, e Lucas 6,35, pedir à irmã Jéssica, dá para abrir aí, Jéssica? Lucas 6,35, pode ler. Ou despreza a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja, os irmãos já comentaram aqui sobre isso. O fato de que a perspectiva do homem natural é olhar para o mundo e dizer, Deus não é bom. Romanos 2,4 vai dizer daquele que despreza a tolerância, a bondade e a misericórdia de Deus. Ou seja, despreza, ou seja, não existe bondade em Deus. E aí dizem que não acreditam que existe um Deus. Chegou a esse ponto. Lucas 6,35. Tá. Homem, porém,
sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Veja, o que nós lemos aqui aponta para o que o próprio Cristo resume nos 10 mandamentos. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? Exatamente. O que está em evidência aqui nesse texto é amar aqueles que estão à nossa volta. Jesus fala, inclusive, de amar aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque se a bondade de Deus, como vimos aqui, a bondade de Deus tem nos alcançado, esse exercício da bondade de Deus agora precisa ser feito por nós, no sentido de compartilharmos isso com os outros. Então, passa pelo fato de que a bondade de Deus, e foi, de novo, linkando aqui com a devocional do presbítero Vinícius, de que nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Somos salvos em gratidão pela bondade de Deus. Logo, isso vai ficar em evidência, pelos frutos seremos conhecidos, pela bondade que temos para com os outros. E Lucas 6,35 demonstra isso. Nos chama a fazer isso. E o último ponto, conforto na aflição. Quando os outros se comportam mal conosco, isso deve apenas nos incitar ainda mais a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. E quando nós mesmos estamos conscientes de que estamos longe de ser bons, devemos apenas bendizê-lo com mais reverência por Ele ser bom. Nunca devemos tolerar um instante de incredulidade quanto à bondade do Senhor. O que quer que seja questionado, isso é absolutamente certo, que Jeová é bom. Suas dispensações podem variar, mas sua natureza é sempre a mesma. Isso é muito interessante, o que o Spurgeon coloca aqui, as suas dispensações podem variar, mas a sua essência é a mesma, daquilo que os irmãos colocaram. Porque nós vemos as coisas e vemos de fato que o mundo está afetado pela maldade, mas até nisso o Senhor age. O Senhor transforma o mal em bem. E aí ele coloca aqui um ponto importantíssimo, que é controverso para o mundo. O fato de que quando as pessoas são mais para nós, aí chegou a hora de nós ainda mais lembrarmos o quanto o Senhor é bom conosco. Porque é a Ele que nós devemos. Não devemos a ninguém. Aquela pessoa, ela é má comigo e com aqueles que estão à volta dela. Popular, e daí? E daí? Nós devemos ao Senhor. E aí, como vimos, se devemos ao Senhor, nós vamos fazer o que é bom. Romanos 12 vai tratar disso, discorrendo ali com detalhes. O fato de que as pessoas são mais conosco, nós vamos transformar, nós vamos retribuir com o bem. Naum 1,7, pedir Douglas, dá para ler? Douglas, Naum 1,7, Salmo 34,8, Verônica, Salmo 73,1. Aquela, por favor. Pode ler. O Senhor é bom, e a fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. É isso. E aí, o Spurgeon, ele concorda com o que está escrito em Naum, quando ele diz que as pessoas fazem o mal contra nós, e nós nos refugiamos no Senhor. É isso. Ele é fortaleza no dia do quê? Da angústia. Ele é fortaleza no dia da angústia. Ou seja, ele continua sendo bom. Ele continua cuidando de nós, apesar da perspectiva
que muitas vezes temos. Salmo 34, 8. E Salmo 73, 1. É isso, irmãos. Vejam como todos os textos, pelo menos Naum e Salmo 34, vão tratar sobre a angústia, momentos de dificuldade. E aí que somos provados. E aí o texto de Salmo 34 vai dizer que nós devemos provar e ver quanto o Senhor é bom. Esses são os momentos de vermos quanto o Senhor é bom, no momento da angústia. Esse é o grande desafio para nós. Grande desafio. Porque já sabíamos que Deus é bom. E agora talvez tenhamos maior conhecimento a partir dos textos bíblicos. Mas nós esquecemos. Tá aí um atributo muito fácil de ser compreendido, muitas vezes difícil de ser aplicado às nossas vidas. Porque requer de nós uma atitude. Não só o entendimento. Deus é bom. As pessoas usam assim. Já ouvi. Usam assim de maneira talvez vã, talvez. O Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E vão falando assim no mantra. Perfeito, mantra. Mas a aplicação disso é para aqueles momentos de que nós estamos na angústia e vamos repetir isso, buscando contentamento no Senhor. Esse é o nosso grande desafio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos leve e nos conduza a nunca duvidarmos disso, de que o Senhor é bom o tempo todo. Amém? Perguntas e considerações?